Você já se perguntou como é a vida de um homem que escolhe caminhar sozinho? Não por necessidade ou fracasso, mas por escolha? Em um mundo onde a felicidade e o sucesso são frequentemente associados à companhia de uma parceira, a ideia de que um grande homem é sempre acompanhado por uma grande mulher é amplamente difundida. Nesse sentido, a solitude é muitas vezes temida e vista como um sinal de fracasso. No entanto, existe um tipo de homem que desafia essa narrativa. Ele abraça a solitude não como uma maldição, mas como um caminho para a força, o autoconhecimento e a paz interior. A sociedade nos condicionou a acreditar que um homem que vive sozinho é solitário, miserável ou incompleto. Mas essa visão não reflete a realidade. A solitude não é uma fraqueza. É um poder que apenas os mais fortes são capazes de cultivar. E se o homem que escolhe seguir seu próprio caminho sem depender da validação emocional de outra pessoa for realmente mais forte, resiliente e mais conectado consigo mesmo do que a maioria das pessoas? Grandes mentes, filósofos, guerreiros e visionários passaram grande parte de suas vidas na solitude. Não por falta de opção, mas porque entenderam algo que muitos não conseguem. A solitude é uma oportunidade para dominar a si mesmo, para clarificar a mente, viver com disciplina e se tornar um tipo de homem raro que não precisa de validação externa para se sentir completo. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, acreditavam que a chave para a felicidade não está em relacionamentos, riquezas ou status, mas sim em dominar a si mesmo, controlar a mente, as emoções e as ações. É exatamente isso que exploraremos neste vídeo. Não se trata de desprezar relacionamentos ou dizer que ter uma parceira é algo negativo, mas sim de entender a realidade dos homens que escolhem viver sozinhos. Este vídeo não se dirige aos homens que se encontram nessa situação por falta de escolha, por empolgação, por hipocrisia, por raiva e revolta, ou seja, os falsos celibatários voluntários, que se sentem revoltados por não ser essa vida que desejavam. Caros pensadores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você estiver conhecendo este canal através deste vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou Geno, o Pensador. Estou aqui para compartilhar conteúdo que espero que seja útil e interessante para você. Se este vídeo for de alguma forma útil, considere se inscrever e acompanhar o meu trabalho a partir de hoje. Eu chamo as mulheres de seres de luz em determinados contextos apenas para evitar mal-entendidos e censuras. Meu foco é abordar os fatos de maneira clara e objetiva, sem intenção de ofender a qualquer grupo ou pessoa. Quando eu abordo temas que podem ser contrários às suas crenças, não é com o intuito de promover discurso de ódio ou desinformação, mas sim para desafiar você a refletir e a evoluir. Acredito que o diálogo construtivo é essencial para o crescimento pessoal e coletivo. Caro pensador, se você já se sentiu alguma vez ser diferente por escolher o caminho da independência, se você já se perguntou se viver sozinho significa que você está perdendo algo ou se simplesmente você quer entender a profunda força que vem da solitude, assista este vídeo até o seu final. Você está prestes a descobrir 7 poderosas verdades sobre o homem que caminha sozinho. Verdades que desafiarão a maneira como você enxerga a solitude e a maneira de você ver a si mesmo. Primeira verdade: ele domina a arte de ser autossuficiente. A maioria das pessoas depende de relacionamentos para ter suporte emocional. Elas dependem de alguém para cuidar delas, para validá-las, para lidar com as responsabilidades da vida, para se sentirem completas. Elas nunca foram ou serão totalmente responsáveis por si mesmas, porque sempre terão alguém para se apoiarem. No entanto, o homem que vive sozinho não tem essa dependência, essa luxúria. De início, isso não é confortável, pois ele não tem uma parceira para gerenciar suas emoções, cozinhar ou lembrá-lo das coisas simples da vida.
Não tem alguém para se apoiar nos momentos difíceis. Não tem alguém para dividir responsabilidades. Se ele não cozinhar, não come. Se ele não limpar a sua casa, viverá numa bagunça. Se ele não pagar as contas, ninguém irá ajudá-lo a pagar. À primeira vista, isso parece ser esmagador, porém, ele não vê isso como uma desvantagem. Ele começa a gerenciar suas próprias emoções, suas finanças, aprende a cozinhar, a fazer atividades domésticas. Ele não espera que outra pessoa o salve, mas aprende a fazer isso por conta própria. Ele sabe que se alguma coisa precisa ser feita, é por conta dele. As dificuldades que ele passa sozinho o faz crescer até o ponto de encontrar a autossuficiência, algo que a maioria das pessoas jamais encontrará. Ele vive sem terceirizar seus problemas, não permite que outras pessoas tomem decisões difíceis por ele. Não olha para os outros procurando aprovação, direção, propósito. Sua independência é muito valorizada porque se trata da verdadeira independência. A verdadeira independência é saber que você pode tomar conta de si mesmo, é saber que não importa o que a vida traga ou jogue em você, pois você está pronto para lidar com isso. É estar em pé no meio de uma tempestade e dizer que não precisa ser salvo porque você sabe lidar com ela. Ela não o torna apenas capaz, mas sim inabalável em diversas situações da vida. A filosofia estoica diz que o homem deve estar preparado para viver por conta própria. Isso não tem a ver com dinheiro, mas sim com a mentalidade. O homem que consegue prover a si mesmo, que não precisa de validação externa ou da companhia constante de outras pessoas para se sentir completo, é verdadeiramente livre. Quantas pessoas entram em pânico somente ao imaginarem ficar sozinhas por um longo tempo? Quantas pessoas se sentem exaustas ou vazias caso não tenha alguém constantemente ao lado delas, reconfortando-as e validando-as? O mundo moderno é cheio de distrações, e por causa disso, a solitude parece ser uma punição. Mas o homem que abraça a autossuficiência encontra algo que a maioria das pessoas nunca encontrará: a paz em si mesmo. A autossuficiência não torna um homem apenas independente fisicamente, mas também mentalmente e emocionalmente. O homem aprende que ele é mais do que o suficiente para ser completo. Aqui vai uma pergunta para você. Um homem que afirma seguir seu próprio caminho, que aparenta ser emocionalmente independente, especialmente das mulheres, mas que em segredo mantém relacionamentos com inteligência artificial, consome conteúdo pornográfico e fantasia sobre sexo com robôs, é realmente um homem autossuficiente? O comportamento descrito sugere uma dependência de substitutos para a conexão humana, o que indica uma falta de autenticidade e equilíbrio emocional. Portanto, é impossível que esse homem possa ser considerado verdadeiramente autossuficiente. Além disso, sua afirmação de ser um homem que segue o próprio caminho é totalmente questionável. Segunda verdade, ele transforma a solitude em força. A maioria das pessoas não consegue suportar o silêncio. Elas estão constantemente conectadas às redes sociais, buscando distração, perdendo horas em conversas superficiais, assistindo a programas de TV e procurando relacionamentos. Tudo para evitar ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Mas por que isso acontece? A resposta está no fato de que, na solitude, as pessoas são forçadas a confrontar suas inseguranças, dúvidas e temores. Elas precisam enfrentar a si mesmas e, para muitos, isso é uma perspectiva aterradora. No entanto, para aqueles que abraçam a solitude, ela se torna um presente valioso. A solitude é um vazio que forja a grandeza. É nesse espaço que o indivíduo se liberta das distrações e descobre quem realmente é. Ele não tem medo de ficar sozinho porque sabe que a solitude não é solidão, mas sim poder. Como disse Marco Aurélio, não há lugar mais calmo e melhor para se retirar do que em sua própria alma. Isso não é apenas filosofia, é um princípio que foi comprovado inúmeras vezes pela história de grandes homens. Basta você pesquisar.
Por exemplo, pense em Bruce Lee, que passou incontáveis horas sozinho, treinando, meditando e se aprimorando até se tornar uma lenda. Pense em Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história. Ele escolheu a solitude não porque foi forçado, mas porque valorizava seu tempo e foco, sabendo que, mantendo a mente livre de distrações, poderia criar um futuro revolucionário. É isso que distingue o homem excepcional de um comum. O homem comum foge da solitude, vendo-a como uma prisão. Mas o homem que a abraça a vê como uma poderosa arma, pois quando você está verdadeiramente sozinho, você vê as coisas com uma clareza inigualável. O homem que caminha sozinho utiliza a solitude como poderoso instrumento para treinar sua mente, compreender suas emoções, enxergar as coisas com clareza, focar nos seus objetivos e reconhecer suas próprias fraquezas. Acima de tudo, ele a vê como uma maneira de se fortalecer. Ele não precisa lidar com influências externas que obscurecem seus julgamentos ou criam distrações. O homem que caminha sozinho não foge de suas responsabilidades ou da sua realidade. Ele encontrou a paz interior, um estado que poucos conseguem alcançar. A paz em si mesmo é algo muito poderoso e raro, um privilégio concedido a poucos. A maioria das pessoas busca relacionamentos não por necessidade genuína, mas por medo do que descobrirão quando estiverem sozinhas. Elas evitam enfrentar seus próprios pensamentos, inseguranças e temores. No entanto, o homem que abraça a solitude faz exatamente o oposto. Enfrenta tudo isso de frente, trabalha em si mesmo e evolui constantemente. Por isso, ele se torna extremamente forte. O homem que entende a si mesmo não é fácil de ser quebrado. Se você é alguém que gosta de criticar e falar mal dos homens que seguem o seu próprio caminho, entenda que você é como uma frágil formiga criticando o dinossauro. A força interior que eles possuem é inalcançável para aqueles que não se atrevem a enfrentar a si mesmos. Terceira verdade: ele desenvolve um grande controle emocional. O homem que não permite que suas emoções o dominem não age impulsivamente. Não se deixa levar facilmente por ciúmes, inveja, frustração ou desespero por atenção. Em vez disso, ele segue sua vida com calma e equilíbrio, mesmo diante de altos e baixos que a vida apresenta. Isso é algo que a maioria das pessoas não consegue alcançar e, por isso, entra em pânico. Isso não acontece porque ele perde suas emoções, mas sim porque aprendeu a não se deixar controlar por elas. Ele as domina porque conhece a si mesmo profundamente. Viver sem o apoio emocional de uma parceira o força a confrontar a si mesmo de uma maneira que poucas pessoas têm coragem de fazer. Não há alguém para ele desabafar quando as coisas estão indo mal. Não há alguém que ele possa se apoiar quando a vida se torna pesada. Não há carinho, não há abraço, não há atenção ou consolo de uma namorada, noiva ou esposa. Para muitos homens isso pode parecer uma desvantagem, mas na realidade é uma bênção. Porque quando você não tem escolha a não ser lidar com suas emoções por conta própria, você é forçado a desenvolver um grande controle emocional. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem de dentro. Marco Aurélio deixou claro que temos o controle sobre a nossa mente, mas não sobre os eventos que ocorrem fora dela. Ele também destacou que, ao entendermos isso, encontraremos a força. Isso significa que não importa se a vida se torna pesada, se as pessoas nos desapontam ou se as coisas não saem como planejado, sempre, vou repetir, sempre teremos o controle sobre a nossa resposta a tudo. E o homem que segue seu próprio caminho aprende isso profundamente. Para não ter a constante influência de emoções externas, ele se torna mestre de sua própria mente. Controlar suas emoções não significa suprimir seus sentimentos, mas sim entender, processar e escolher a melhor resposta para eles. Quando o homem aprende isso, ele se torna quase que completamente inabalável. O homem que aprende a lidar com suas emoções de forma saudável desenvolve estratégias eficazes de coping.
Ele não se deixa levar por mecanismos de defesa negativos como a evitação ou a negação, mas sim busca maneiras construtivas de enfrentar os desafios. Ele pratica a autocompaixão, reconhecendo que é normal sentir dor ou frustração, mas também sabe que esses sentimentos não devem definir sua resposta ao mundo. Em vez disso, ele usa técnicas como meditação, o exercício físico ou a reflexão para processar suas emoções e encontrar equilíbrio. Ao fazer isso, ele não apenas melhora sua resiliência emocional, mas também se torna mais capaz de lidar com as adversidades da vida, de forma serena e determinada. Em muitas comunidades masculinistas, o coping é constantemente utilizado com estratégias ineficazes, e seu significado foi distorcido e se tornou tudo aquilo que vai contra uma visão de mundo ou ideologia pertencente àquelas comunidades. Em seu sentido original, o coping é um conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais que as pessoas utilizam para lidar com situações estressantes ou adversas. Ele envolve esforços para administrar e gerenciar demandas internas ou externas que são percebidas como sobrecarregantes ou estressantes. Ele ajuda a moderar o impacto das adversidades e aumentar o bem-estar psicológico, mas não livra as pessoas de suas responsabilidades e das adversidades da vida. Praticar o coping não é praticar o escapismo. O homem que segue seu próprio caminho pratica o coping de forma eficaz para manter o controle emocional e saber responder aos desafios da vida de maneira apropriada. Por exemplo, quando alguém o trata com ofensas, deboches, discriminação ou preconceito por causa de seu estilo de vida, ele simplesmente diz: "Não é comigo", e oferece a melhor resposta possível: a frieza, o desprezo e a indiferença. Essa postura não é uma reação impulsiva, mas sim uma escolha consciente de não se deixar afetar por palavras ou ações negativas. Ao fazer isso, ele demonstra que não está disposto a investir energia emocional em pessoas ou situações que não merecem sua atenção. Essa abordagem não apenas protege sua paz interior, mas também reforça sua força e determinação. Quarta verdade: ele tem uma liberdade muito rara de se ter no mundo atual. A maioria das pessoas está presa a uma vida de dívidas, relacionamentos tóxicos, trabalhos insatisfatórios e estilos de vida que as esgotam. Elas tomam decisões baseadas nas expectativas dos outros, em vez de buscar o que as fazem genuinamente felizes. No entanto, o homem que vive na solitude, livre das obrigações financeiras e emocionais de um relacionamento, possui algo incrivelmente valioso: a liberdade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza não reside no que você tem, mas no quão pouco você precisa. Epicteto uma vez disse que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Essa compreensão é exatamente o que distingue o homem que abraça a solitude dos demais. Ele entende perfeitamente que a liberdade financeira e mental caminham juntas. Ele evita as despesas associadas aos relacionamentos e à criação de uma família, e não se deixa iludir pelas expectativas sociais sobre o que significa ser um homem. Ele não se abala com a opinião dos outros sobre sua escolha de vida. Ele tem a oportunidade de gerenciar seu próprio dinheiro completamente, sem pressões para gastar para impressionar os outros ou manter uma certa imagem. Em vez disso, ele se concentra em construir sua própria riqueza, investindo em si mesmo e assegurando o seu futuro. Ele toma decisões baseadas na lógica, não em obrigações emocionais. Ele é o único que possui a verdadeira liberdade financeira. O verdadeiro poder vem da liberdade mental, da capacidade de fazer escolhas sem pressões externas. O homem que vive na solitude não sente a necessidade de impressionar alguém, buscar validação externa ou atender às expectativas da sociedade. Ele não compromete seus sonhos, ambições ou desenvolvimento pessoal para o bem de um relacionamento. Ele pode ir para onde quiser, mudar de profissão, tomar riscos e viver inteiramente sob seus próprios termos. Esse tipo de liberdade é raro e faz do homem que segue seu próprio caminho o arquiteto da própria vida.
Isso não significa evitar comprometimento ou responsabilidade, mas sim ser o dono da própria vida. É entender que quanto menos pressão externa você tem, maior será o controle sobre o seu tempo, energia e futuro. Quando o homem entende isso, ele evolui para um nível de poder que poucos já experimentaram. Independência financeira, mentalidade clara e controle sobre o seu próprio destino. Essa é a liberdade que o homem que segue seu próprio caminho possui. Esse é o poder que ele detém e que ninguém é capaz de tirar dele. Quinta verdade: ele cultiva um profundo senso de propósito. A maioria das pessoas vive sem um propósito claro, sem se fazer a pergunta mais importante: para que estou aqui? Elas passam a vida buscando relacionamentos, distrações e prazeres temporários, acreditando que a felicidade vem de coisas externas como dinheiro, status e romance. No entanto, o homem que vive sozinho, aquele que abraçou a solitude como uma rara oportunidade de mergulhar fundo na vida, procura significado dentro de si mesmo. E é assim que ele encontra algo que a maioria das pessoas jamais encontrará: um verdadeiro senso de propósito. Quando você está constantemente cercado de pessoas, é fácil perder a si mesmo no barulho. Você se adapta às expectativas dos outros, aos seus hábitos e crenças. Você se compromete com eles e sacrifica um pouco de si mesmo todos os dias para ser aceito ou manter relacionamentos. Mas o homem que vive sozinho não precisa impressionar ninguém ou se apresentar para os outros. Ele está ocupado lidando com seus próprios desejos, ambições e pensamentos, o que clareia sua mente. Epicteto disse uma vez: primeiro, diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que deve ser feito. Em outras palavras, você decide primeiro quem quer ser e então ajusta sua vida para isso. Isto é algo que o homem solitário entende melhor do que a maioria das pessoas. Ao diminuir as distrações, dependências, preocupações e obrigações, você terá tempo e espaço para refletir, fazer estratégias e tomar ações para alcançar seus objetivos. Em vez de gastar energia em dramas, relacionamentos rasos ou entretenimento sem sentido, ele se concentra em si mesmo, na sua mente, no seu corpo e nas suas habilidades. Ele se dedica às suas paixões, negócios, estudos, filosofia estoica, paz consigo mesmo e outras coisas proveitosas da vida. Pense nos grandes homens da nossa história, como filósofos, inventores, guerreiros e líderes. Eles não foram consumidos pela constante necessidade de validação. Eles estavam obcecados com seu propósito. Eles passaram longas horas sozinhos, pensando, trabalhando e se aprimorando para alcançar seus objetivos. Isto é o que diferencia o homem comum de um extraordinário: a capacidade de focar profundamente no que realmente importa. O homem sem propósito é facilmente distraído e parável, mas o homem com propósito é imparável. Ele não se deixa desviar por obstáculos ou desafios, pois sabe exatamente para onde está indo e está determinado a chegar lá. Sexta verdade: ele forma conexões mais fortes e significativas. Ele permanece firme na solitude, o que faz as pessoas acharem que está isolado, antissocial ou incapaz de formar conexões profundas. No entanto, a realidade é o oposto. O homem que abraça a solitude nunca desperdiça tempo com relacionamentos rasos. Ele escolhe a qualidade sobre a quantidade. No mundo atual, as pessoas estão viciadas em socializar, mas não porque amam genuinamente a conexão com os outros. Elas temem estar sozinhas. Elas saltam de um relacionamento para outro, preenchendo cada momento com conversas rasas e relacionamentos sem sentido, apenas para evitar o silêncio. Por não ter essa necessidade, o homem que abraça a solitude é extremamente seletivo. Epicteto nos aconselhou a nos associarmos apenas com pessoas que nos melhoram. Em outras palavras, ele disse para não perder tempo e energia com pessoas que não merecem nossa atenção ou não adicionam valor à nossa vida. E é exatamente isso que o homem solitário faz. Ele escolhe as pessoas com quem se relaciona com base em valores profundos e crescimento mútuo. Esse tipo de homem não se fecha para relacionamentos, inclusive os amorosos.
mas não chama qualquer um de amigo ou qualquer uma de namorada. Quando encontra alguém que compartilha seus valores e adiciona profundidade à sua vida em vez de problemas e distrações, ele acolhe esse relacionamento. Se não encontra, ele segue sua vida tranquilamente, sem hesitações, porque não teme a solitude. Essa mentalidade o torna incrivelmente atraente e respeitado. Esse tipo de homem costuma atrair as mulheres com facilidade, mas como a maioria delas não se adequa aos seus valores e até mesmo representa um risco emocional e financeiro, são rejeitadas e acabam se revoltando. O homem que segue seu próprio caminho aprecia e valoriza os bons relacionamentos que constrói, mas sempre deixa claro que não precisa de nada deles para ser feliz. Isso cria conexões poderosas e autênticas, livres do desespero e da superficialidade. Ele não se apega a relacionamentos por medo da solidão, mas sim os cultiva por autêntica conexão e crescimento mútuo. Sétima verdade: ele se torna um verdadeiro estoico. Apesar do estoicismo ser extremamente benéfico tanto para homens casados quanto para solteiros, é um fato que os solteiros geralmente encontram mais facilidade em aplicá-lo em suas vidas. Isso ocorre porque a vida de um solteiro muitas vezes oferece mais liberdade para focar em si mesmo e em suas próprias práticas filosóficas, sem as responsabilidades adicionais que vêm com o casamento. No entanto, isso não significa que os homens casados não possam adotar os princípios estoicos, apenas que podem enfrentar desafios adicionais ao equilibrar suas responsabilidades familiares com a busca por uma vida mais simples e autônoma. Há algo poderoso no homem que segue seu próprio caminho, aquele que não se deixa abalar facilmente pelo mundo ao seu redor. Ele não entra em pânico quando as coisas dão errado, não desmorona sob a pressão e não permite que opiniões, emoções ou expectativas alheias ditem suas ações. Ele segue sua vida de maneira calma, disciplinada e com autoconfiança. Isso é o que significa ser estoico. Isso é o que acontece quando o homem domina a solitude. O mundo moderno é caótico, cheio de distrações, barulhos e constante pressão. A maioria das pessoas passa suas vidas reagindo às notícias ruins, às emoções dos outros, fazendo de tudo para agradar e ser aceita. Elas se entregam a ideologias, fanatismo, hedonismo e promiscuidade, a vícios danosos, brigam por qualquer motivo e fazem outras coisas prejudiciais temendo perder a aceitação e a validação dos outros. Elas temem encarar a realidade e, principalmente, descobrir quem são, de verdade. Já o homem que segue seu próprio caminho aceita a realidade como ela é, sem reclamar, sem temores, sem desespero. Ele sabe que a felicidade não vem do dinheiro ou status, de relacionamentos, de ser aceito ou ter a validação dos outros. Ele sabe que a felicidade vem de dentro de si mesmo. Ele está contente com o que tem e sabe que as coisas externas sempre vêm e vão, deixando, na maioria dos casos, apenas coisas ruins. Ele não se sente desesperado por amor ou companhia das outras pessoas, porque tem tudo o que precisa dentro de si mesmo. Ele não se estressa ou se deixa abalar quando o relacionamento termina, quando falha em algo ou enfrenta contratempos, porque sabe que isso é temporário. Ele não permite que a opinião dos outros dite suas escolhas porque passou muito tempo sozinho e entendeu verdadeiramente quem ele é e por que ele se põe de pé. Ele conseguiu entender algo extremamente difícil de ser entendido pela maioria das pessoas. Ele entendeu a si mesmo. E por causa disso, ele se tornou verdadeiramente livre. Essa liberdade interior é o que o torna praticamente inabalável diante dos desafios da vida. Vamos agora para a conclusão do vídeo. Neste vídeo, você aprendeu que o homem que segue seu próprio caminho, sem precisar de constante validação, sem depender de relacionamentos para ser feliz e sem temer a solitude, não é fraco, não está perdido, não é incompleto, não é frustrado, não é traumatizado. Coisas que a maioria das pessoas pensa. Na realidade, ele é o oposto de tudo isso. Ele é forte, autossuficiente, focado, emocionalmente estável, um homem de propósito e disciplina, financeiramente e mentalmente livre. Ele escolhe a qualidade sobre a quantidade e, o mais importante, está em paz consigo mesmo.
Essa paz interior é o resultado de uma jornada de autoconhecimento e aceitação, permitindo que ele viva de acordo com seus próprios valores e objetivos. Seguir o próprio caminho não é apenas uma escolha pessoal, mas uma jornada de autoconhecimento e responsabilidade. É abraçar a solitude como um momento de crescimento em vez de usar o estado de solteiro como uma desculpa para buscar validação superficial através de relacionamentos casuais e, pior ainda, com mulheres casadas. Essa atitude não apenas compromete a integridade pessoal, mas também pode levar a sérios problemas físicos, emocionais e legais. O homem que verdadeiramente segue o próprio caminho busca constantemente evitar essas coisas. Ele sabe que se envolver com alguma mulher comprometida é um risco que pode afetar não apenas a sua vida, mas também a de muitos outros. É importante entender que a liberdade pessoal não deve ser confundida com a falta de respeito pelos compromissos alheios. A verdadeira força está em respeitar os limites e as escolhas dos outros, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. A sociedade está mudando. O hedonismo, a promiscuidade e as relações extramatrimoniais são cada vez mais comuns. Mas isso não significa que devemos ignorar as consequências físicas, emocionais e jurídicas dessas coisas. Você que está me ouvindo talvez pense que estou sendo moralista, mas isso é algo criado pela sua mente limitada. Entenda algo de uma vez por todas. O homem que abraça a solitude tem pavor de trazer problemas para a sua vida. Portanto, seguir o próprio caminho significa buscar através da solitude a autenticidade, evitar problemas, buscar a integridade, a lucidez, a resiliência, a clareza mental, desintoxicar-se da negatividade, construir bons relacionamentos, buscar o cultivo profundo do senso de propósito, a verdadeira liberdade, o controle emocional, tornar-se mais forte, ser autossuficiente, ter o respeito pelos outros, ter o amor e o respeito por si mesmo e principalmente encontrar a paz em si mesmo. É uma jornada que exige coragem, mas que no final traz uma recompensa muito maior do que qualquer forma de validação superficial. Quem critica o homem que segue seu próprio caminho jamais encontrará a paz em si mesmo. É como uma formiga falando mal de um dinossauro, uma comparação que ilustra a disparidade entre aqueles que se sentem ameaçados pela força e independência dos outros e aqueles que verdadeiramente as possuem. A crítica muitas vezes reflete a própria insegurança e falta de autoconhecimento, enquanto o homem que segue seu próprio caminho está além dessas limitações, vivendo uma vida autêntica e plena. Bom, é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Espero que tenha sido útil e que tenha despertado reflexões importantes. Quero agradecer a todos os caros pensadores que acompanham este canal. Ele se mantém vivo graças ao apoio de vocês. Por isso, não hesitem em comentar, curtir e compartilhar o conteúdo daqui. Seu engajamento é fundamental para que eu possa continuar trazendo novas ideias e discussões. Se você deseja apoiar ainda mais o meu trabalho e ajudar a levar essas reflexões a mais pessoas, considere se tornar um membro do canal. Isso faz toda a diferença para que possamos continuar crescendo e alcançando novos horizontes. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela atenção e pelo apoio constante. Fico grato por vocês terem assistido a este vídeo e espero que continue comigo nessa jornada de reflexão e crescimento.